Esta produção é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Alguém sabe o que é produção em massa? Estamos aqui ao vivo na rodoviária de Presidente Epitácio para saber como anda o conhecimento da população a respeito da segunda revolução industrial. Vamos aqui à nossa primeira entrevistada. O que a senhora sabe sobre produção em massa? Nada. O que você entende sobre produção em massa? Ronaldo! O que você entende sobre produção em massa? Ai, nada. O que você entende sobre produção em massa? Nada. Oi, boa tarde. O que você entende sobre produção em massa? Ah, meu Deus, não faça pergunta, eu tô dodói. Boa tarde. Boa tarde. O que você entende sobre produção em massa? Ah, ixi. Oi, boa tarde. Boa O que tarde. você entende sobre produção em massa? Produção em massa, produzir bastante coisa de uma vez. Resumindo, produção em massa é a produção em grande quantidade de produtos padronizados de linhas de montagem. Ou seja, vai ficar uma linha com vários trabalhadores, onde cada trabalhador tem uma função diferente. Se for uma montagem de carros, o primeiro trabalhador vai colocar a porta, o segundo a lataria, o terceiro soldar alguma coisa, e assim sucessivamente, para no fim dar o resultado de um carro. Por isso se chamam produtos padronizados, porque o resultado vai ser sempre o mesmo. A única preocupação de um dono de uma empresa como essa não é o bem-estar do funcionário, o salário do funcionário, o contentamento do funcionário, muito pelo contrário, ele só está preocupado com ele mesmo, com o bolso dele. A intenção dele é produzir, só produzir. Ele não tem pedidos suficientes para o tanto que ele produz, ele não tem a certeza de que vai vender tudo isso, mas ele produz em grande quantidade, por isso se chama produção em massa, que é uma produção em grande quantidade. O que pouca gente sabe é que a primeira empresa a usar esse método foi a Ford, empresa de carros, graças ao criador desse método, que foi o Henry Ford, no início do século XX. A produção em massa se tornou um método de produção muito difundido, que permite altas taxas de produção por trabalhador por um preço muito baixo. Ou seja, o cara vai trabalhar muito o dia inteiro para no fim ganhar uma mixaria. Seria como se juntasse 20 trabalhadores, que por dia fazem aí, em média 50 carros, e no final do expediente, todos juntos, não tem dinheiro para comprar uma roda. A produção em massa faz um uso muito grande de capital, pelo fato de precisar de uma proporção de máquinas muito alta em relação ao número de trabalhadores. Porque nessas empresas geralmente tem muito mais máquinas do que trabalhadores. O trabalho todo é praticamente mecânico. Por isso um uso muito grande de capital. Antes de você pensar em abrir uma empresa de produção em massa, você tem que ter praticamente certeza de que vai dar certo, para que você tenha um retorno do seu capital. No trabalho artesanal, você precisa de todos os equipamentos. Fazendo assim trabalho demorado, produção é pouca, não é rápida, gastando mais seu tempo. Já na produção em massa, os funcionários têm uma ou poucas atividades, tendo suas ferramentas sempre à mão. Já no trabalho artesanal, não. É um ou dois funcionários no máximo e cada um tem que ter a sua ferramenta e o trabalho, e o erro humano é frequente. Na produção em massa, o erro humano é coisa mínima, porque o trabalho é praticamente todo mecânico. As desvantagens são que na produção em massa, a produção é inflexível, ou seja, é difícil acontecer uma mudança. Se alguém fizer um pedido especial, vai ser difícil atender, porque o resultado vai ser sempre o mesmo. A única coisa que eles podem mudar é o acabamento final, que vai ser pouca diferença. Você sabe o que é capitalismo monopolista? Estamos aqui na avenida para ver se a gente consegue encontrar de uma vez por todas alguém que saiba essa resposta. Moça, posso fazer uma entrevista com você? O que você entende sobre capitalismo monopolista? Nada. Passa a bola para ela. O que você entende sobre capitalismo monopolista? Nada, também. Moça, o que a senhora entende sobre capitalismo monopolista? O que a senhora entende sobre capitalismo monopolista? Capitalista
capitalismo monopolista é monopólio de capital. Que seria? Que seria o dinheiro mandando. Quem tem dinheiro tá com tudo. O que você sabe sobre capitalismo monopolista? Então, que eu saiba, é quando uma empresa maior não permite que outras empresas menores cresçam. Quando elas veem que as menores estão crescendo, elas vão lá e fazem tudo e... Agora a nossa última tentativa. Letícia, o que você sabe sobre capitalismo monopolista? É quando uma empresa grande não deixa os menores crescerem para dominar todo o capital. O capitalismo monopolista é a concentração dos meios de produção na mão das grandes empresas, das grandes corporações, que muitas vezes elas utilizam do seu poder de mercado, da sua força, para comprar as empresas menores, para deter o poder delas, para elas continuarem sendo inferiores às outras. E as indústrias, os bancos começaram a se unir com as indústrias, tal, para elas sempre ser grande, ter um poder sobre as outras. E isso foi a base do capitalismo. Foi onde a gente pode dizer que começou o monopólio, entendeu? Ter aquele monopólio nas mãos das grandes empresas. Aí existem exemplos que a gente pode falar, que os truches, o cartel. O truche é quando a empresa detém todas as fases da produção, desde a matéria-prima, desde o cultivo da matéria-prima até a sua venda. E com isso ela controla o preço da mercadoria. E o cartel é quando as grandes corporações, que nem assim o exemplo dos postos de gasolina, eles se unem assim para ter sempre aquele preço. O maior exemplo de capitalismo monopolista no Brasil é a Rede Globo, que no caso controla a mídia. Se ela percebe que alguma emissora concorrente está desenvolvendo, está crescendo tanto quanto ela tenta dar um jeito de parar, trazendo informações para as pessoas que muitas vezes não é verdade, ou muitas vezes ela aumenta, ela dá uma impressão negativa dessa emissora, porque as pessoas deixem de assistir ela para voltar a assistir a Rede Globo. Um exemplo clássico de que isso está acontecendo é a briga entre a Rede Globo com a Record. A Record está conseguindo se desenvolver cada vez mais e competindo com a Rede Globo de uma forma que nenhuma emissora nunca tinha feito antes, que está deixando a Rede Globo preocupada e com medo. Mais um exemplo, que não envolve só o Brasil, mas sim o mundo inteiro, é o fato da Yahoo e da Microsoft terem se unido para tentar combater o Google, que toma conta de praticamente todo o mercado de informações do mundo inteiro e que dificilmente vai ser abatido por qualquer outra empresa. Nossa caminhada na rua para tentar saber a opinião a respeito da população. Vamos mostrar mais fotos. Oi, boa tarde. Você poderia dar uma entrevista pra gente? Não, obrigada, agora não. Agora nossa última tentativa! Letícia, o que você sabe sobre capitalismo monopolista? Agora, nossa última tentativa. Letícia, o que você sabe sobre o capitalismo monopolista? Os funcionários têm uma ou três Meu dedo! Aqui na loja, como é o nome dessa loja? O que você sabe sobre capitalismo monopolista? Então, que eu saiba, capitalismo O que a senhora sabe sobre capitalismo monopolista? Mariana Sacão, né? But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.